anunciar o retorno das atividades letivas do Estado do Amazonas aqui para a capital. Nós vamos anunciar aqui o calendário de retorno às aulas e nós chegamos a essa conclusão e tomamos essa decisão, resultado de um trabalho que vem sendo feito desde o dia 1º de abril, junto com a Secretaria de Educação, juntamente com professores, juntamente com o comitê que foi montado para acompanhar a questão do Covid-19. Para a gente chegar a essa decisão, nós fizemos uma série de pesquisas, inclusive pesquisas com os pais, com alunos e com professores que entenderam a necessidade da gente retomar as aulas. Há também um fator importantíssimo nesse processo, que é a evolução dos números de Covid no estado do Amazonas. A decisão que nós tomamos aqui é baseada nos números que a gente tem da Fundação de Vigilância em Saúde e também da Secretaria de Saúde. E aí 2 pontos são importantes nesse processo: o número de enterros que tem acontecido em Manaus e também a ocupação nas unidades hospitalares. Esses números caíram significativamente, eles estabilizaram e a gente torce para que eles continuem caindo, para que a gente possa efetivamente voltar a nossa vida à normalidade. É claro que não é um normal como se vivia antes. O normal que a gente vai voltar agora é um normal em que a gente precisa respeitar distanciamento social, precisa usar máscara, precisa fazer o uso constante do álcool em gel. As aulas estaduais na capital, Manaus, para o ensino médio voltam a partir do próximo dia 10 de agosto. E para o ensino fundamental volta a partir do dia 24. Naturalmente que há uma série de regras para que efetivamente isso possa acontecer. As salas terão uma ocupação de 50% da capacidade, havendo o distanciamento entre essas carteiras, e os alunos não virão todos os dias. Parte vai ficar na sala de aula e parte vai acompanhar pela televisão ou pelas redes sociais. Vai ser uma volta híbrida, aproveitando o serviço que a gente já fez do nosso programa Aula em Casa, através da nossa TV Encontro das Águas. Vocês vão ter a oportunidade também de acompanhar aqui na escola toda uma estrutura que foi montada, desde a entrada, com pias para lavar a mão, álcool para higienização, medidor de temperatura, e aquele aluno que apresentar alguma alteração na temperatura ou apresentar alguma suspeita de Covid, ele vai retornar para casa e vai ser acompanhado, tanto ele quanto seus familiares, pelo nosso pessoal da área de saúde. As salas de aula também foram preparadas com a devida sinalização para manter o distanciamento e garantir o distanciamento social. Os professores também estão estão sendo orientados sobre esse retorno. Ainda há pouco conversei aqui com coordenadores que serão responsáveis por essa área e nesse primeiro momento nosso trabalho vai ser de orientação, para esses profissionais da área de educação, para que tudo possa transcorrer dentro da maior segurança possível e preservar as pessoas, preservar os alunos, os professores e os profissionais que trabalham nas unidades de ensino. Eu vou passar aqui a palavra para a doutora Rosimeire e também para o Fabian, que vão explicar, dar outros detalhes sobre esse retorno às aulas. Daqui a pouco a gente abre as perguntas para a imprensa se manifestar. Eu vou passar aqui para a doutora Rosimeire, que é a nossa presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, que também esteve participando ativamente dessas discussões de volta às aulas. Bom dia a todos. Esse é um momento importante para todos nós, para os pais, para os alunos, para os docentes e para todos os que trabalham na comunidade escolar. É um momento que foi muito bem pesado, que foi muito bem avaliado. Tudo que nós vamos apresentar aqui hoje é fruto de um trabalho em conjunto, não apenas da SEDUC, mas numa parceria bem próxima com a FVS, orientando as medidas necessárias para o máximo de segurança possível
da comunidade escolar. Entendemos que nós ainda não superamos completamente o risco de Covid-19. Entendemos que desde 1º de junho nós começamos, em função dos nossos dados, em função da estabilidade desses dados, primeiro da queda abrupta dos nossos números e depois da estabilidade dos nossos dados, entendemos que a cada momento que se passa, aumenta mais a nossa segurança no sentido de flexibilizar algumas atividades. Essa flexibilização não é absoluta, essa flexibilização leva em conta o compromisso que nós temos com a vida, a importância que nós damos à saúde da população. Então, todos os passos para essa reabertura iniciaram há algumas semanas atrás, mais de 3 semanas atrás, com a reabertura gradual do ensino privado. Nós, na Fundação de Vigilância em Saúde, acompanhamos caso a caso de Covid que ocorre hoje, que é registrado hoje em Manaus. Então, nós sabemos os idosos, nós sabemos as grávidas, nós sabemos os jovens, as crianças, nós sabemos, acompanhamos diariamente cada novo caso que é registrado. Temos oscilações no número de casos. Por quê? Em função da intensificação da testagem por testes rápidos. Esses testes rápidos nos dão um retrato de pelo menos 2 meses atrás, né? Até mais, 3, 4 meses atrás. Então, eu ter casos novos por teste rápido não significa que eu estou com uma transmissão intensa e ativa. Nós vamos ter, sim, registro de casos por teste rápido, porque uma grande parte da população foi exposta ao vírus e é necessário conhecer quem foi exposto. Mas o acompanhamento diário que a FVS faz dos casos novos, das testagens molecular por RT-PCR, nos indicam que o número de novos casos continua caindo. A nossa média móvel, aos interessados que quiserem podem consultar o site da FVS, vão ver lá gráficos com o número de casos e com a média móvel, que significa a média de casos nos últimos 7 dias, demonstram que nós temos uma queda e uma estabilidade dos nossos casos. Como o governador já citou, nós também temos uma redução muito grande no número de sepultamentos, no número de óbitos confirmados por Covid e no número de hospitalizações. Então, nós temos números, nós temos dados que nos dão segurança para esse próximo passo. Como eu já disse, algumas semanas atrás, nós flexibilizamos o ensino privado e até hoje não temos registro de casos da doença, nem em professores, nem em alunos, nem nos demais da comunidade escolar. Não temos nenhuma notificação de casos. É importante nós lembrarmos que nós vivemos em sociedade. Nós não vivemos apenas no trabalho ou apenas na escola. E quando nós convivemos em sociedade, nós nos expomos ao vírus, porque o vírus continua aí. Apesar de nós termos uma redução drástica de casos, hospitalizações e óbitos, nós ainda temos registro de casos. E também nós temos a circulação de pessoas. Em Manaus, que vem de outras áreas onde a circulação do vírus ainda está ativa. Então, as medidas de cuidado, as medidas de restrição jamais poderão ser abandonadas. E tudo que está sendo feito nessa flexibilização, não apenas nas escolas, leva isso em conta. Agora, é claro que se o vírus está em todo lugar,
Eu vou ter o vírus na escola, eu vou ter o vírus no local onde eu trabalho, eu vou ter o vírus nos locais que eu frequento. E aí, se o vírus, a presença dele é universal, não tem como eu afirmar a pessoa adoeceu, contraiu o vírus na escola ou contraiu o vírus no trabalho. Ela contraiu o vírus porque ela entrou em contato com alguém que tem o vírus. E a forma de se proteger é manter o distanciamento social, uso de máscara irrestrito, botou o pé fora de casa, use máscara e as outras medidas como lavagem frequente das mãos e álcool gel. Nós inspecionamos essa escola e não apenas essa, nós sabemos que todas as escolas de Manaus que voltarão a funcionar estão com esse padrão e nós percebemos que do ponto de vista sanitário, todas as orientações da FVS foram cumpridas, todas as orientações de segurança foram cumpridas. Então, a FVS está acompanhando muito de perto o que vai acontecer a partir do dia 10 de agosto. Para isso, nós montamos um programa de vigilância ativa, que é uma parceria da SEDUC com a FVS, onde nós teremos um sistema de vigilância monitorando todos os casos que atendem à definição de caso suspeito para a Covid, para que as medidas de isolamento sejam tomadas e para que nós possamos interromper qualquer transmissão no seio da escola. É isso, muito obrigada. Vou passar agora para o... Vou passar agora a palavra aqui para o Fabiano, que é o nosso secretário de Educação, que vai explicar o trabalho que foi feito pelos profissionais, pelos professores, pela equipe técnica, com apoio inclusive do BID, para que a gente pudesse chegar ao material que a gente chegou e também a essa tomada de decisão e quais as regras que serão estabelecidas durante esse retorno às aulas. Muito obrigado, governador. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar externando aos senhores da imprensa que esse trabalho é um trabalho que vem sendo elaborado e planejado há pelo menos 2 meses. Um trabalho que envolveu mais de 100 técnicos da Secretaria para que nós tivéssemos um plano de retorno às atividades presenciais que fosse gradual, que seguisse todas as orientações dos órgãos de vigilância sanitária, de vigilância em saúde, mas principalmente que tentasse e que tivesse sucesso em minimizar as perdas pedagógicas, os prejuízos pedagógicos que eventualmente alunos tenham tido esse ano. Então desenhamos um plano que se sustenta em 4 eixos. Um eixo pedagógico, um eixo dos cuidados com a saúde psicossocial dos nossos alunos e dos nossos professores. Nós vamos lidar com alunos que tiveram doentes ou tiveram familiares doentes, que possivelmente tiveram óbitos em suas famílias, que possivelmente por conta da crise econômica possam ter familiares que perderam seus empregos. Essas crianças foram muito resilientes ao longo desse período e nós precisamos celebrar a resiliência dessas crianças, oferecer suporte psicossocial para essas crianças e promover um acolhimento na primeira semana de aula, de modo que eles se sintam à vontade com esse retorno, tenham a sensação de segurança e possam, com isso, criar as condições necessárias para que a aprendizagem volte a acontecer. O terceiro eixo é o eixo da comunicação, então vamos ter uma comunicação muito forte com os nossos pais para que eles percebam que todos os cuidados foram tomados e que nós colocamos a vida das pessoas à frente de qualquer outra necessidade ou qualquer outra questão. Então, esse retorno é um retorno que garante o bem-estar de todos. No que respeita às questões pedagógicas, há 11 programas que foram desenhados para promover o acompanhamento do retorno desses alunos. Então, os alunos vão ser recebidos na primeira semana. Operacionalmente, nós teremos cada turma dividida em 2 grupos. O grupo A assistirá a aulas às segundas e quartas-feiras. O grupo B assistirá a aulas às terças e quintas-feiras, aulas presenciais. No momento em que eles não tiverem aulas presenciais, eles terão que acompanhar o aula em casa transmitido, como disse o governador, pela TV aberta,
pelo ambiente virtual de aprendizagem da SEDUC e pelas mídias sociais, pelo aplicativo Aula em Casa também. Nós teremos uma ampliação da carga horária do Aula em Casa para que nós possamos implementar as 800 horas aula necessárias à finalização do ano letivo até o final de dezembro. Então, se nós iniciando no dia 10 de agosto, se não tivermos que suspender novamente essas aulas, e esperamos que não tenhamos, nós conseguiremos implementar as 800 horas até o final de dezembro, e com isso a gente encerra o ano letivo de 2020 antes do Natal. Então, na primeira semana teremos esse grande acolhimento. Na segunda semana de aula, nós faremos uma avaliação de verificação da aprendizagem, a AVAM. Todos os alunos, de forma censitária, vão ser submetidos a uma avaliação diagnóstica para que nós possamos verificar como foi o aprendizado dos alunos em relação aos conteúdos ministrados no Aula em Casa. Então, essa avaliação, ela junta todos os componentes curriculares da série escolar que o aluno esteja cursando, e 2 dias após a aplicação desse exame, nós já teremos os resultados que apontarão que conteúdos, que descritores precisam ser mais trabalhados em sala de aula. Após isso, inauguramos uma fase de 4 semanas, que será o período de recuperação da aprendizagem. Durante esse período de recuperação da aprendizagem, os professores vão revisar todos os conteúdos que foram ministrados ao longo do período de afastamento presencial, com o apoio de um guia de estudo robusto elaborado pelos técnicos da SEDUC. Nós elaboramos guias de estudo de mais de 200 páginas, com toda a apresentação do conteúdo e exercícios, para que os conteúdos sejam revisados durante essas 4 semanas. Todos os alunos irão receber, e esse é um material sem precedentes, elaborado pelos técnicos da SEDUC. Também será distribuído aos alunos do ensino fundamental o material A Prova Brasil, que é um material de língua portuguesa e de matemática, que revisa todos os conteúdos das respectivas séries, que sejam descritores para as avaliações do SAEB. Então, esses são os elementos que são essenciais, mais essenciais dentro do conteúdo programático desse ano, e que são predecessores de conteúdos do ano seguinte. Então, por conta disso, tivemos que trabalhar um calendário diferenciado e trabalhar em novas diretrizes curriculares com a repriorização de certos conteúdos para esse ano. Então, elaboramos um documento que se chama Caderno de Expectativas da Aprendizagem, que todos os professores receberão e terão formação para saber utilizá-lo, e novas diretrizes curriculares para todos os conteúdos de todos os componentes de todas as séries, inclusive com sugestões de abordagem metodológica para que os professores saibam de que forma esses conteúdos podem ser trabalhados na sala de aula. Teremos, por óbvio, uma reformulação da política de avaliação. Esses alunos, eles paralisaram as aulas antes da finalização do primeiro bimestre, então nós precisamos fazer a avaliação para aferição de conhecimento e atribuição de nota do primeiro e do segundo bimestre. Isso será feito após as 4 semanas do período de recuperação da aprendizagem. Só então nós iniciaremos os conteúdos do terceiro e do 4º bimestre presencialmente, mas esses conteúdos já estarão sendo trabalhados por meio do Aula em Casa. Além disso, um grande programa de busca ativa do escolar. Nós entendemos que há a possibilidade de que alguns alunos não retornem, alguns alunos tenham se perdido do seu caminho e da sua vida escolar nesse período. Então, nós já mapeamos esses alunos e já estamos fazendo contato com suas famílias, visitas familiares, se for o caso, acionando os conselhos tutelares e o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que nós façamos a busca desse aluno e ele possa retornar à sua atividade e evitar que ele abandone a sua vida escolar. Quando se fala em educação, cada aluno é importante. E não só cada aluno, mas cada trabalhador da educação é importante. Temos feito um trabalho árduo de formação dos nossos coordenadores e gestores nas últimas semanas, acerca de todos os protocolos pedagógicos e de saúde, para que não haja dúvidas sobre como proceder. E também iniciaremos, na próxima semana, dia 3 de agosto, a formação com os nossos professores,
para que, no dia 10 de agosto, eles estejam preparados para o retorno seguro e, mais do que isso, para alavancar a qualidade da educação no nosso Estado e resgatar os índices de qualidade da educação que esse Estado um dia já teve. Obrigado, Fabiano. Só me traz esse material aqui, por favor. Todo esse estudo e plano de volta às aulas que nós planejamos está aqui. Inclusive, aqui nós estamos disponibilizando a pesquisa que foi feita junto à unidade, à comunidade escolar, junto aos pais, professores, aos alunos. Aqui também está todo o planejamento e com os eixos que nós estamos priorizando nessa volta às aulas e também com todas as regras. Esse é um material que a gente já entregou para a imprensa, inclusive disponibilizou digitalmente. Quem ainda não tiver, procura aqui a nossa assessoria de imprensa. E é um material que também está disponível no site da SEDUC, para todos os alunos, professores, para a população em geral, entender como é que o Estado do Amazonas está fazendo esse retorno da rede estadual de ensino. Lembrando que esse retorno está sendo feito aqui para a capital somente. No interior a gente ainda está estudando e anuncia numa data posterior. A gente vai abrir agora a pergunta para a imprensa. A gente fica aqui mesmo? É isso? Fica aqui mesmo? Então vamos começar. Bom dia. Julie Pereira, do site Amazonas Atual. 2 perguntas para o secretário Luiz Fabião. A primeira é porque, em meio a essas tratativas, a gente recebeu muitas respostas de pais preocupados, é claro, e alguns manifestando a vontade de deixar os filhos em casa. E eu queria saber se a secretaria vai dar essa opção de deixar o aluno só ter aulas pelo aula em casa, que já é disponível. A segunda pergunta é sobre a homologação da licitação de alimentação e transportes que vocês fizeram recentemente. Entre as vencedoras dos lotes, nós temos a Macário Bento, que foi alvo da Polícia Federal no ano passado por contratos com a SEAP, acho que vocês devem lembrar. E aí eu pergunto se a SEDUC não considerou esse histórico de investigação das concorrentes, e aí nós tivemos então uma vencedora que já foi investigada por contratos no Estado. São essas 2 perguntas. Muito bem. Posso responder? Bem, em relação à primeira questão, sobre os alunos cujos pais não se sintam à vontade para o seu retorno presencial às atividades. O Conselho Estadual de Educação e o Conselho Nacional de Educação estabelecem protocolos para o atendimento a esses alunos por meio de planos de estudo e datas específicas ou datas diferenciadas para a realização de avaliações. Então, não é algo que a gente queira incentivar, porque nós entendemos que a educação ela passa necessariamente pelo desenvolvimento de habilidades outras, que não apenas a imputação de conteúdo, e dentre essas habilidades a gente tem a sociabilização e a atividade colaborativa. Então, há uma perda para os alunos que não queiram voltar, mas se houver uma opção e se houver um laudo médico, um atestado médico que recomende o não retorno, há previsão na legislação para que essas crianças sejam atendidas pelo aula em casa, por meio de planos de estudos e avaliações em datas específicas. Estarão contemplados. Em relação à licitação da alimentação e do transporte, é bom que se diga que há 7 anos o Estado do Amazonas não tinha um contrato licitado na área de alimentação e transporte. Há 7 anos. No ano de 2018, houve um dispêndio de mais de 80 milhões de reais em alimentação preparada por meio de pagamentos de indenização. O que essa gestão fez foi promover a construção de projetos básicos para essas licitações, que contaram, inclusive, com a realização de audiências públicas, para as quais foram convidados todos os interessados e órgãos de controle, e cujas sugestões foram colhidas e encampadas pelo termo de referência. Então, há uma verificação que é feita pela Comissão Geral de Licitação, a antiga Comissão Geral de Licitação, que agora se chama Centro de Serviços Compartilhados, que diz respeito à habilitação técnica dos licitantes. Então, se os licitantes tiveram lotes, foram vencedores de lotes, é porque eles passaram por toda a habilitação técnica, a habilitação documental. Então,
dividimos essa licitação em 8 lotes. Foram 8 lotes para o transporte, 8 lotes para a alimentação, também algo sem precedentes. O fato é que, com essas licitações, a gente corrige uma situação equivocada, errônea, indesejada, que durante 7 anos assolava o Estado, e mais do que isso, garantindo uma competitividade enorme, já que divididos em 8 lotes, e garantindo mais do que merecidamente um transporte de qualidade, uma alimentação de qualidade para os nossos alunos, alimentação essa tão importante para que o fazer pedagógico tenha um resultado adequado. Bom dia a todos. Governador, bom dia. Do que foi apresentado aqui, percebe-se que desde abril está sendo feita toda uma análise para que se chegue nesse momento com investimento, inclusive, de 10 milhões de reais, conforme consta no que foi passado pela Secretaria, né? Mas esse retorno à aula, ele traz da porta da escola para fora 200 mil pessoas, 200 mil alunos, mais professores vindo, pegando ônibus, aglomerando. Precisa entender como é que o governo está tratando da porta para fora esse volume que vai sair, teoricamente, de casa e que vai começar a vir para cá. E depois retornando com essa mesma logística. Como é que está sendo preparado a capital, especificamente, para isso daí? Bem, na verdade, o que nós temos hoje são 200 mil pessoas que, de alguma forma, já estão circulando. Se nós formos ao shopping, se nós formos à Ponta Negra, se nós formos ao centro da cidade, se nós formos à Zona Leste, nós vamos encontrar essas pessoas. Elas estão circulando. A vasta maioria delas, pelo menos, está nas ruas. Claro que nós não podemos generalizar e dizer que todo mundo está na rua, porque não é real. Mas o que nós observamos, infelizmente, é a população circulando intensamente, a população se aglomerando e levando junto as suas crianças. Por isso que eu digo que o risco de Covid hoje em Manaus, ele é generalizado em qualquer ambiente. O que é mais triste é nós vermos alguns circulando sem o uso de máscara. Então, se essas 200 mil pessoas estivessem, inclusive os professores, os outros da comunidade escolar, se eles estivessem dentro de casa, restritos, aí sim nós diríamos, realmente vamos ter um grande impacto. Mas com o atual nível de circulação das pessoas pela cidade, esse impacto já está presente, já está acontecendo. Me permita fazer uma adição de um dado, doutora Rose. Nós temos 220 mil alunos na capital. Nós só iniciaremos no dia 10 com os alunos do ensino médio, que é metade disso. Então, nós teremos cerca de 100 mil alunos, mas não estarão os 100 mil alunos na escola. Então, nós teremos atendimento a 50 mil alunos em dias alternados. Então, esse número é 25%. Na verdade, 1/4 da nossa rede faz parte do ensino médio e a gente vai ter 1/8 da rede por dia assistindo aula, num ambiente muito controlado. Faz parte, é dever da educação pública preparar esses alunos, desenvolver nesses alunos os novos hábitos necessários diante desse cenário. Então, nós enfrentaremos esse desafio com o intuito de transformá-los, de educá-los, porque é por meio da educação que se transforma as pessoas e a sociedade. Então, quanto mais nós postergarmos esse processo de educação, mais demorado será o processo de adaptação a essa nova normalidade. Bom dia, Daniela Branches, da Rede Amazônica. A pergunta pode ser para qualquer um dos três responder, mas são três, na verdade. A FVS falou que, num caso suspeito de Covid, o aluno ou o professor vai ter o seu caso acompanhado. E, num caso confirmado de casos de Covid, qual a medida deve ser tomada diante do retorno das aulas? E como que vai ser feito na prática o controle para que as regras sejam de fato cumpridas? E a outra pergunta é em relação ao investimento para o material relacionado à prevenção à Covid-19. Eu vi lá fora que tinha muita coisa e, claro, isso não vai ser só para agora, isso vai ser uma coisa contínua, pelo menos por um tempo. Como que vai ser feito todo esse processo em relação a esse investimento? Se vai ser a própria escola, se vai ser o governo, se vai ser licitação?
e como que vai ser feita essa questão da garantia do uso de máscara, porque apesar de ser um item barato, nem todo mundo pode comprar. Então, como que isso vai ser feito de acordo com as regras para os alunos e professores também? É isso. Bem, então, em primeiro lugar, o monitoramento ele é constante para suspeitos, positivos não tem que estar aqui. Se eu tenho uma pessoa positiva, isso quer dizer teste rápido, IgM positivo, que é o que me dá o anticorpo de fase aguda, ou uma pessoa com PCR positivo, essa pessoa não vai ser autorizada a frequentar o ambiente escolar, seja ela aluno, professor ou outro servidor. Ele tem que ficar em casa, em isolamento, seguindo todas as medidas preconizadas para um caso positivo para a Covid. Inclusive, em acompanhamento médico, se for um caso, né? Ou numa unidade básica de saúde, ou numa unidade hospitalar. O paciente positivo, ele é um paciente que tem o potencial de agravar, portanto, ele tem que ser cuidado pela assistência médica, tem que ser assistido por um médico. E as medidas de isolamento para ele são as preconizadas desde 13 de março. Com relação à vigilância, o que nós chamamos de vigilância ativa, em cada escola nós teremos profissionais habilitados. Nós já temos escolas que têm o saúde na escola. Onde houver o saúde na escola, esses profissionais já serão capacitados, já passarão agora, nós temos no dia 7, dia 3, né? Início de capacitações, onde os profissionais serão capacitados. Adicionalmente, nós estamos desenvolvendo um aplicativo, já deve estar pronto, né? Um aplicativo onde nós vamos saber em tempo real, no momento, por exemplo, em que o aluno ou o servidor passou pelo portão e teve a aferição de temperatura, que demonstra que essa temperatura está alterada, então existe todo um protocolo que precisa ser cumprido. Inclusive, a notificação imediata via aplicativo para as vigilâncias municipal e estadual, as vigilâncias epidemiológicas. E aí nós vamos seguir com o fluxo de vigilância que já é preconizado. Em relação... Como é que é? Um caso não. Um caso, até porque, como eu já falei, nós não podemos atribuir que esse caso foi contraído no ambiente da escola. Não pode. A partir do momento que se tem uma suspeita na escola, ele já terá convivido com as pessoas. Isso não é um risco? Sim, é um risco, e aí a vigilância vai atuar, investigar esse caso e definir o risco. Vamos supor, uma criança de 13 anos, um jovem de 13 anos, chegou, passou no termômetro, está com a temperatura alta. Isso vai disparar todas as medidas de vigilância. Quais são elas? Notificação, investigação, busca ativa de outros casos e tentar identificar o máximo possível onde se deu essa contaminação. Por exemplo, esse aluno pode ter em casa um pai, uma mãe, um outro irmão, um parente que esteja com Covid. Aí, quais são as medidas que nós vamos tomar? Vigilância na sala, no ambiente. Vigilância nos locais que ele frequenta, que ele está mais frequente. Então, são as medidas preconizadas de vigilância que a gente já aplica desde o início da pandemia. Ok, obrigada. Isso pode gerar suspensão das aulas daquela turma ou de uma escola toda, se for necessário. Dependendo do desenvolvimento do caso e seus contatos,
nós podemos bloquear aquela sala, medidas de vigilância serão tomadas. Em relação à segunda pergunta, quanto ao investimento feito, nós conseguimos, e somos gratos ao Banco Interamericano de Desenvolvimento por isso, conseguimos a autorização do banco para aplicação, para a realização de uma licitação pública nacional, licitação essa já realizada, foi homologada há poucos dias, ou foi homologada ontem ou hoje, enfim, para a aplicação de cerca de 9 milhões de reais na aquisição de EPIs para as escolas e para os alunos. Dentre os EPIs adquiridos, nós incluímos aí 1 milhão de máscaras como essa que nós estamos usando. Essas máscaras vão ser distribuídas para os alunos. Cada aluno do ensino regular receberá 2 máscaras, cada aluno das escolas de tempo integral receberá 4 máscaras. A orientação é que eles tragam as 2 máscaras, usem a primeira máscara até a hora da merenda, da refeição. Na hora da merenda vai existir toda uma rotina, a gente vai ter horários de entrada e saída diferentes por grupos, horários de alimentação diferenciados também por grupos. Na hora da alimentação, o aluno retira a máscara, guarda no saquinho, faz a alimentação e depois coloca a segunda máscara, para que ele fique com aquela máscara durante 2 horas, que são as recomendações. Os alunos que passam o dia inteiro na escola receberão 4 máscaras. Além disso, face shields, álcool em gel, dispensers de álcool em gel. Teremos dispenser com álcool em gel em todas as salas de aula. Instalação de pias na porta de todas as escolas e na área de refeitório de todas as escolas. Fizemos a revisão das redes hidrossanitárias de todas as escolas para garantir que todas as pias de banheiros e lavatórios estejam funcionando. Aquisição de quantidades enormes de sabonete líquido, de papel, aventais, luvas, toucas para o pessoal da cozinha, enfim, todos os equipamentos de proteção individual recomendados foram adquiridos por meio de uma licitação pública nacional com recursos do BID. Além disso, cada escola recebe recurso por meio de um programa que se chama PDDE, é o programa Dinheiro Direto na Escola. Então, além disso, as escolas, por meio das suas APM6, algumas já fizeram, como essa, algumas estão fazendo, a aquisição de equipamentos de proteção individual com recursos do programa PDDE, que é um recurso do governo federal. Tem também todo um preparativo para a sanitização ambiental, o que é muito importante. Então, vocês percebem que todas as medidas possíveis foram tomadas no sentido de garantir a saúde da comunidade escolar. Junto com o material que vocês vão receber, esse material ele faz remissão a um documento mais completo, que são os protocolos para as escolas, e a gente tem protocolos específicos de limpeza de banheiro, de limpeza de cozinha, de limpeza de sala de aula, de limpeza de ar-condicionado, protocolos para as escolas de tempo integral, para as escolas de educação especial, protocolos específicos que foram discutidos à exaustão com a Fundação de Vigilância em Saúde. Bom dia, sou a Ananda Chama, repórter do portal Amazonas 1. Gente, é o seguinte, os professores da rede municipal passaram por uma testagem antes do início das aulas. Nós gostaríamos de saber se da rede estadual também irão passar por esse teste, por essa testagem. Eu posso dizer o seguinte, os professores da rede municipal não têm plano de saúde custeado pela própria administração, diferente do que acontece aqui na SEDUC. Então, na SEDUC, todos os trabalhadores em educação têm um plano de saúde custeado, e as negociações com o plano de saúde foi no sentido de que eles viabilizem a testagem, não só por meio de teste rápido, como também do PCR, para, sempre que houver requisição, a despeito de autorização prévia. Então, essa foi a negociação que nós fizemos. Há a possibilidade de testagem se houver uma requisição médica nesse sentido. Além disso, caso nós tenhamos qualquer, não apenas professores, qualquer integrante da comunidade escolar com sintomas, de imediato o Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, já está preparado para fazer coletas e para diagnosticar o mais rápido possível esses casos através de RT-PCR. Bom dia a todos. Primeiro para o professor Fabian, está se dando uma solução para as escolas públicas estaduais na capital, não é? No interior,
corre o risco desse ano letivo ser cancelado, porque nós estamos no mês 7 e começá-lo já em 2021? E para presidente da FVS, se essa experiência com as escolas particulares, como é que ela está sendo? É parâmetro para o retorno das aulas públicas? Obrigado. Bem, em relação às escolas do interior, nós não temos ainda uma autorização da FVS para definir uma data para o início das aulas no interior. Então, nós estamos trabalhando com cenários que podem, e aí estamos fazendo exercícios, se iniciarmos em setembro, início de setembro, meio de setembro, final de setembro, início de outubro, meio de outubro, e para cada cenário desse a gente tem resultados diferenciados. Então, a ideia é que nós possamos evitar o máximo possível que o ano letivo de 2020 finalize em 2021. Essa é a nossa intenção. Mas, a depender da data em que nós poderemos reiniciar as atividades presenciais no interior, isso poderá acontecer. Não há a menor possibilidade de cancelamento ou perda do ano letivo. Isso é algo que está fora de qualquer cogitação. Até porque nós tivemos a solução do aula em casa, na verdade, não só a solução do aula em casa, mas a solução de um regime especial de aulas não presenciais, que não foram só o aula em casa. O aula em casa foi apenas uma estratégia desse regime de aulas não presenciais. Há municípios que estão dando realmente um show de gestão em educação, inclusive com a elaboração e distribuição de material impresso, de apoio remoto a alunos. Tem professores do interior visitando, a professora Ana Maria, secretária do interior, tem acompanhado isso, a professores visitando alunos em suas residências para entregar material, colher exercícios quando não há uma conectividade adequada. Então, assim, há várias estratégias que estão sendo tomadas em relação ao interior e nós não cogitamos cancelar o ano letivo. Do ponto de vista sanitário, o retorno das aulas no interior depende do desenvolvimento da epidemia nesses municípios. Nós temos municípios em graus diferentes, em estágios diferentes. Temos municípios que já estão numa curva descendente, inclusive município que hoje não tem ninguém internado, né? E que a notificação de novos casos é cada vez menor. E temos municípios que estão começando agora uma curva ascendente. Os estudos da FVS são nesse sentido, no sentido de avaliar o município de acordo com o perfil epidemiológico, e a ideia é nós escalonarmos a abertura, a liberação das aulas nos municípios que já estão saindo da fase de risco, que já estão alcançando estabilidade. Estamos em estudos, estamos avaliando criteriosamente para não colocar em risco a saúde de ninguém. Ok, pessoal, muito obrigado. Qualquer informação, procura a assessoria de imprensa da SEDUC. Um abraço.